compartilhar com vocês a importância de você entender o cálculo previdenciário. Por quê? Quando você entende, quando você domina, você pode questionar o cálculo do teu órgão. Você pode, inclusive, falar, olha, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, eu quero que coloque isso, eu quero que tire aquilo. Mas se você não entende as regras, como é que você vai questionar? Se você não sabe analisar as suas contribuições. E por isso que eu quero trazer um caso prático de um cliente que aconteceu na semana passada e que melhorou em muito a média dessa pessoa. Então, prestem atenção, a importância de você entender e analisar e saber hoje o que está por trás da emenda constitucional 103. Porque a emenda constitucional hoje, você realmente precisa dominar as regras para entender o que você tem, principalmente para quem tem INSS. Para quem tem contribuições do INSS, você tem que saber as regras, você tem que saber se compensa ou não colocar aquele INSS, quais as consequências, se realmente você precisa daquele tempo. Então vamos para um caso prático? Ah, você não me conhece ainda? Meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira previdenciária e meu objetivo é fazer você, servidor público, se aposentar com a melhor vantagem financeira. Seja ela numa aposentadoria de incapacidade, seja ela numa aposentadoria de PCD, seja ela numa aposentadoria voluntária, você precisa entender suas regras. Então, por isso que eu vou fazer esse caso prático para você hoje. Vamos lá? Olha só, olha o que aconteceu, aqui são dados reais, tá? Essa pessoa, ela tinha 22 anos de RGPS, quer dizer, contribuições para o regime geral. Sendo que desses 22 anos, quase 4 anos, vamos aqui arredondar quando a gente fala assim, uma conta de padeiro, vamos arredondar, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quase 4 anos eram contribuições para empresa pública. Isso aqui é muito importante, porque a empresa pública, você contribui para o regime geral, mas se você depois tomar posse do serviço público, esse tempo de empresa pública vai ajudar naquela contagem de 20 anos de serviço público, que você tem que ter, que é uma das condições das regras de aposentadoria. Tá certo? Então, isso aqui é um fator importante. O que mais aconteceu? Essa pessoa tomou posse no regime próprio apenas em 2006, ou seja, ela só tem direito ao cálculo pela média. Então, aqui já estava descartado qualquer cálculo de análise de integralidade e paridade. Outra coisa que é muito importante, quando você vai analisar sua aposentadoria, é você saber exatamente, somando tudo. Primeiro você coloca tudo. Se é bom, se é ruim, não, aqui não é hora de você separar. É você colocar tudo. Quanto tempo você tinha de contribuição no dia da reforma da Previdência? Então, no dia 13/11/2019, quanto tempo você tinha total de contribuição? E nesse caso, essa pessoa tinha quase 36 anos. Tá certo? Então, ela começou a trabalhar muito cedo e ela já tinha quase 36 anos. Só que se você fizer uma conta aqui, geral, você já vai ver que de 2006 a, nós estamos agora em 2023, só que, contando aqui, não entrando em meses, anos, dias, nada, a gente só entrando em anos, tá certo? A gente já vê aqui que a pessoa não teria 20 anos de serviço público nesse ano de 2023. Mas lembre-se que a pessoa tem 4 anos aqui, então, nesse ano de 2023, contando o tempo de empresa pública, a gente cumpriu um dos requisitos. E aqui, gente, nesse momento aqui, a gente sempre começa analisando o artigo 20, que é a regra do pedágio. Porque é a melhor regra, se der para você sempre essa regra, com certeza vai ser a melhor regra. Por quê? Ela é a regra de menor idade para quem sai pela paridade e integralidade, porque só essa regra permite que uma pessoa saia com uma mulher com 57 ou um homem com 60, lógico, isso é um dos requisitos, não é todos os requisitos, é um dos. E é a melhor regra de cálculo porque é a regra de cálculo de média aritmética, que é somar todo o tempo de contribuição, atualizar e dividir por ele mesmo. Ou seja, você aqui não proporcionaliza ao tempo de contribuição. Então, se você cumprir a regra, você estiver lá com 36 anos de contribuição, você vai sair com a média desses 36 anos. Se você contribuir, deu 38 anos, você vai sair com 38. Diferente das outras regras, que é a regra dos pontos ou a regra geral, que vai ser proporcionalizado, né? Você faz a média, evidentemente, mas ainda proporcionaliza ao tempo de contribuição. Lembrando que só com 40 anos de contribuição você levaria 100%. Então, sempre comece analisando a regra do artigo 20, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui? É o seguinte, olha só, se a gente analisar aqui que essa pessoa, no dia 13/11/2019, já estava com quase 36 anos de contribuição e era uma mulher, ou seja, o que é o artigo 20? Você tem que ter aqui, a regra de cálculo. No caso da mulher, a mulher tem que ter no mínimo 57 anos de idade, o homem 60.
você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição à mulher, o homem 35 anos. Tem que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. Aí vem o detalhe da famosa, o que é o pedágio? É o tempo que faltava para completar os 30 anos de contribuição, no caso que é uma mulher, você vai completar os 100%. Aqui, pessoal, a gente já vê que essa mulher, no dia 3/11, tinha 36 anos. Ela precisa de 36 anos para se aposentar? Não. Se eu retirar tempo de contribuição no dia 3/11, o que vai acontecer? Eu posso retirar, porque se no dia 3/11 eu retirar tempo de contribuição e ela ainda permanecer com os 30 anos de contribuição, o que falta para ela? Completar os outros requisitos, porque se no dia 3/11 ela já tiver 30 anos, ela só vai estar esperando completar os 20 anos de serviço público e os 57 anos de idade. E mais, tem casos que às vezes a pessoa, como ela está tendo que trabalhar até agora, 2023, para fechar os 20 anos de serviço público, que é contando o tempo de regime próprio e mais os anos que ela tem lá de regime geral, o que a gente verifica? Que inclusive tem casos que a gente pode tirar até um pouco mais. Porque já que ela vai ter que continuar trabalhando para completar os 20 anos de serviço público, ou às vezes completar a idade, que em muitos casos a maioria do pessoal tem que esperar a idade, então às vezes a gente pode tirar até mais. Eu poderia chegar aqui e tirar um tempo de contribuição dela, tipo assim, 28 anos. Porque daí ela teria que trabalhar os 2 que faltavam e mais os 2 que faltam ainda para ela terminar o tempo de serviço público ou então a idade. Então, se você tem um outro requisito a ser cumprido e você tem muito tempo de contribuição, você pode fazer as contas aqui e verificar quanto tempo que você pode retirar de valores baixos. Para quê? Para que aquela pessoa, retirando aqueles valores baixos, ela ainda, mesmo retirando o tempo de contribuição, a pessoa, ao completar a idade ou ela completar o tempo de serviço, vai fechar a conta, ela vai terminar o tempo de contribuição que falta, porque a gente retirou algum tempo, mas ela já vai ter que ficar trabalhando mesmo. Vocês entendem? Então é muito importante você saber isso. Agora, Patrícia, mas e se eu averbei um tempo de contribuição e já usei para algum benefício, eu posso desaverbar? Não. Mas nesse caso, essa servidora não tinha usado para nenhum benefício. Por quê? Ela não tinha, antes da reforma da Previdência, completado, ela não estava em abono permanência, ela ainda estava esperando fazer a idade da outras regras. Então, ela não estava aposentada, ela não estava em abono e ela não tinha usado aqueles tempos antigos para nenhum outro benefício, porque ela trouxe, inclusive, muito tempo de regime geral. Então, o que nós vamos fazer para excluir? Patrícia, então, mas como é que eu começo excluindo? O que vai ser bom ou prejudicial a gente... O que eu vejo, qual que é a vantagem a excluir? O que você não pode excluir da conta de cara? Você não vai poder excluir o regime próprio, é claro. Então, o tempo que ela tem, de 2006 até agora, não vai ser excluído da conta. Os anos de empresa pública é imprescindível não ser excluído, mesmo que seja, pode ser um valor super baixo do regime geral, mas eu não posso excluir, por quê? Porque eu preciso somar esse tempo, então eu não posso tirar o valor mas eu queria usar o tempo. Não, se eu quiser usar esse tempo aqui, eu vou usar o valor, mesmo que seja um salário mínimo. Então, esse tempo aqui eu também não posso. Aí, a gente vai para a terceira análise. Qual é um tempo muito bom que a gente nunca vai excluir? Uma pessoa que chega na época da reforma com muito tempo de contribuição, com certeza é uma pessoa que começou a trabalhar antes de julho de 94. Então, esse tempo aqui, também a gente não vai excluir. Por quê? É um tempo de contagem que, com certeza, vai entrar no cálculo do tempo, mas não vai entrar no valor, porque é um tempo de contribuição antes do plano real. Então, esse tempo aqui é ótimo que permaneça na conta, da média, porque vai compor o tempo, mas não vai contar a média. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o restante do tempo que a gente tem de contribuição e atualizar pelo NPC, para ver o quê? Desses valores que a gente tem e atualizar pelo NPC, porque quando você olha lá o valor do ano de 98, e um ano por exemplo, 2001, 2000, às vezes, é claro, você vê o ano de 2000, o valor é maior, analisando o valor real, o ano de 2000 é maior que o de 98. Mas se você não atualizar, às vezes esse de 98 que parece que é menor, ele atualizado é melhor que esse de 2001. Então você, antes de sair cortando, você precisa atualizar todos os valores para ver de fato quais são os valores que, atualizados até a data de hoje, são os de menor remuneração. Então foi isso que a gente fez, a gente pegou o que sobrou e atualizou tudo. Então, valores pós-94
que prejudicassem a média. E normalmente, gente, vou até dar uma dica, geralmente os valores que a gente acaba excluindo, a gente acaba até pela prática sabendo que são as contribuições individuais, que às vezes a pessoa fez, que às vezes ela recolheu sobre o mínimo, são contribuições de emprego, que a pessoa mesmo já fala assim, nessa época aqui eu era tal coisa, eu trabalhava, foi meu primeiro emprego, segundo emprego, ou então foi o emprego que eu trabalhei com meu pai, ele recolheu pouco, recolheu só sobre o salário. Então às vezes a pessoa já dá uma dica, mas é importante você atualizar para você ter certeza que você está excluindo os valores reais. Então, resumindo, o que acabou acontecendo? O que nós acabamos fazendo no caso dessa servidora? Nós acabamos cortando esses 36 anos, deixando apenas 31 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. E Patrícia, por que você está fazendo tudo isso? Amparado no quê? No artigo 26, parágrafo 6º da mesma emenda constitucional 103, que fala que valores que possam vir a diminuir e que não sejam necessários para a contagem de tempo de contribuição pode ser excluído do cálculo, desde que você não tenha usado para nenhuma finalidade. Você pode excluir do cálculo desde que aquele valor diminua a sua média. Então, quando nós fizemos o seguinte, olha só, gente, nós excluímos o tempo. Então, quando chegou no dia da reforma da Previdência, nós tínhamos tanto tempo assim para excluir, que não foi nem necessário excluir tempos a mais, porque eu poderia até diminuir mais tempo aqui. Mas como eu precisava deixar o tempo de empresa pública dela, eu não pude excluir alguns anos pós-94, mesmo de salários baixos. Então, no final, a gente chegou na conta ótima, que era pós-94, apenas um tempo de empresa pública, que precisei deixar, que ela tinha 2 cargos de empresa pública pós-94, e deixamos o tempo de antes de 94, só os valores baixos. Tudo que era pós-julho de 94, que não era empresa pública, que eu não precisava para essa finalidade, eu excluí do cálculo. Com isso ficou 31 anos de contribuição. Então, cumprindo o artigo 20, no dia 13 do 11, quanto tempo a pessoa tem que ter de contribuição? 30 anos. 30 anos, ela já tinha 31. Pedágio, se ela já tinha 30 anos, ela tem que pagar pedágio? Não. Então, ela já tinha tempo de contribuição. Tanto é que agora, em 2003, ela chegou a 35 anos de contribuição. Está sobrando, mas vai ser uma média alta, tá? Outra coisa, nesse ano de 2023, desde o ano passado, essa pessoa já fez os 57 anos, mas agora, em 2023, ela finalmente fechou os 20 anos de serviço público. Então, cumprindo todos os requisitos e fazendo a melhor média, essa pessoa, pasmem, gente, ela teve um aumento de mais de 30% da sua remuneração. Por quê? Porque foi feito esse ajuste. Sendo que antes, o cálculo inicial, inclusive feito com um advogado que tinha ajudado essa pessoa, o cálculo estava dando, ele pegou, simplesmente cumpriu os requisitos da regra, não aplicou a exclusão, o próprio órgão também não explicou a exclusão e uma pessoa comentou com ela. Mas vem cá, você precisa de todo esse tempo, você não vai tirar o tempo de INSS? E daí foi quando indicaram e ela procurou esse tipo de trabalho. E realmente, gente, mudou. Ela simplesmente cancelou aquela portaria, aquela publicação que estava pronta para aposentadoria e solicitou um novo cálculo, excluindo, aplicando o artigo 26, excluindo valores de remuneração. Principalmente, gente, se você trabalhar num órgão muito grande, porque isso aqui está tudo assentado, você avergou, você colocou nos seus assentos funcionais, esses valores estão todos lá informados. Então, se for um órgão muito grande, geralmente a pessoa vai lá, cumpre os requisitos, vê que você tem, manda a máquina calcular a média e simplesmente se calcula, sem aplicar essa análise. Então, você tem que saber o que você tem que entender hoje as regras de aposentadoria, porque a lei te permite que se aplique o cálculo mais vantajoso e você pode excluir desde que você não tenha usado para nenhuma finalidade. Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido como é importante você conhecer e se planejar financeiramente para a sua aposentadoria, principalmente para quem vai precisar levar regime geral para a contagem de tempo. Um forte abraço, Deus abençoe.